Saudações, meus amigos! Então, como prometido no vídeo anterior, nesse agora vamos falar sobre tinta para impressora. Vejam bem, temos basicamente dois tipos, que é a tinta corante e a tinta pigmentada. Vamos entender a diferença aqui delas, começando pela tonalidade. Esses dois foram impressos no mesmo tipo de papel, tá? No mesmo modelo de impressora. A única diferença é que essa aqui é a tinta corante, tá? Essa aqui é a corante e essa aqui é a pigmentada. Vou mostrar aqui para vocês. Olha a diferença aí das duas, certo? Observem que a corante, na verdade, ela tem as cores mais avivadas. A pigmentada já é uma cor mais opaca, tá? Porém, dependendo de como, ou melhor, desculpa, dependendo do serviço que você vai fazer, pode ser melhor a corante ou pode ser melhor a pigmentada. Eu, por exemplo, parei de usar tinta corante. Eu não uso mais tinta corante para nada, certo? Por quê? Porque a tinta corante, ela desbota, ela borra. Se cair um pingo d'água nela, ela borra. Propositalmente, eu coloquei aqui, eu imprimi o arquivo de comanda. Por que propositalmente? Por exemplo, digamos que alguém fez uma comanda de uma tinta pigmentada, ou desculpa, uma tinta corante. É legal, bonitinho, bem avivado. Só que de repente, não sei se dá para vocês, comanda, bar, restaurante, é comum molhar. Muito comum molhar. Às vezes, copo pode ficar em cima ali e aí vai molhar, né? Soa, nem sei o que acontece. Mas enfim, ele fica molhado por fora. Pode acontecer de cair mesmo água, suco, refrigerante, cerveja, seja lá o que for, na tinta corante. E aí o que acontece? Acontece isso aqui. Opa, me molhei aqui. A tinta corante, ela desbota, ela mancha. Olha o que está acontecendo. Tá vendo o que acontece? Isso aí acontece com a tinta corante. Ela mancha, ela borra. Já a tinta pigmentada, apesar de ela não ter todo esse brilho aí, essa vivacidade aí da tinta corante, mas se ela é molhada, observa aí, ó o que acontece, ó. Ela permanece intacta. Aí é só esperar secar e resolvido, tá? Bom, gente, essa aqui, deixa eu ver essa aqui, ó, já tá bem borrado já isso aqui, ó. Olha a diferença aí, ó. Olha aí. Claro que a tinta pigmentada, ela é uma tinta resistente, mas ainda é papel, certo? Ou seja, se ficar muito exposto, igual como eu fiz aqui, a água, a pessoa for querer passar alguma coisa para querer secar, ele vai rasgar. Olha aqui, pessoal, mostrando mais perto aqui para vocês, ó, a tinta corante, ó, e a tinta pigmentada, ó. Ela não borra, ela não mexe em nada, continua intacta aqui a impressão nela, certo? Daí o papelzinho aqui, ó. Agora olha a diferença da corante. Ó como é que ela fica, ó. Tá vendo, ó? E com o passar do tempo, isso aqui vai agravando, ela vai soltando a tinta e mancha tudo. Bom, eu decidi, coisa minha, usar somente tinta pigmentada. Em todas as máquinas que eu tenho, todos os serviços que eu faço é com tinta pigmentada. Por quê? Imagina, vou pegar esse aqui que está mais seco. Imagina que esse aqui é imprimindo fotográfico, viu? Vou já explicar para vocês o porquê. Imagina que eu fiz a comanda, né, para um bar, restaurante, pizzaria, enfim. E lá aconteceu de molhar. Alguma coisa aconteceu, derramou e tal. Uma coisa é a minha arte continuar desse jeito aqui,
Outra coisa, larga, é a minha arte, o meu trabalho, ficar desse jeito aqui, meio feio, né? Então, uma coisa minha, eu parei de usar tinta corante, certo? Agora, independente se você vai usar tinta corante ou tinta pigmentada, você precisa escolher uma tinta de qualidade para você trabalhar. Por que tinta de qualidade? O que acontece? A única coisa que passa ali pela cabeça de impressão, que ela passa ali do cartucho, o cartucho não, desculpa, do reservatório, do book lá, do ecotanque, pela mangueira, chega lá na cabeça de impressão, a única coisa que passa é tinta. Então, uma tinta que não tem uma boa qualidade, o que vai acontecer? Ela vai entupir a cabeça de impressão. Isso é um fato. Quem de vocês aí está assistindo que comprou impressora EcoTank, pelo menos da Epson, né? Isso eu tenho certeza porque eu já ouvi do pessoal da Epson mesmo, né? Tanto das lojas como da própria assistência técnica da Epson, detectou que não usou tinta original, perde a garantia. Simples assim. Por quê? Por causa que uma tinta de baixa qualidade, ela vai causar esse entupimento na cabeça de impressão. Isso é com certeza. Aí vem uma questão. Qual tinta usar? Qual tinta tem qualidade? Qual tinta não tem qualidade? Porque eu conheço pessoas também, há muito tempo já, que só usam tinta original porque não conseguiram uma tinta similar que tenha qualidade. Pelo menos essa qualidade aí de não dar entupimento na cabeça de impressão. Então, o que acontece? Existe tinta similar com qualidade? Sim, existe. Eu uso, inclusive, por exemplo, essa tinta corante aqui, que desbota, é uma tinta muito boa. Eu já tive, né, que eu não uso mais tinta corante, eu tive impressoras com mais ou menos 300 mil impressões utilizando essa mesma tinta aí, utilizando a mesma cabeça de impressão, sem trocar, sem problema nenhum. Atualmente, eu uso tinta pigmentada, como eu falei para vocês. E eu vou deixar o contato aqui na descrição desse vídeo do fornecedor que eu utilizo para tinta pigmentada. Outro ponto aqui, falando um pouco agora sobre os serviços que eu posso fazer com tinta corante ou pigmentada. Vamos lá. Comanda, como vocês viram aqui, ó. Eu não aconselho fazer com tinta corante, certo? O que faria com tinta corante? Uma apostila, que vai ser só material de estudo, impressão de provas, por exemplo, e depois que o pessoal fez a prova ali, não precisa mais do material, vai ser descartado. Coisas com curta duração. Agora, se for algo para guardar, que precisa de uma durabilidade maior, aí já é mais aconselhável usar tinta pigmentada. Por exemplo, aqui, ó, agenda, é um produto que nós fazemos também. Tanto a capa como o miolo da agenda aqui, a gente faz com tinta pigmentada, justamente para que não aconteça isso aqui. De repente, um pingo de alguma coisa aqui, ou algumas pessoas eu conheço que tem uma agenda, mas ela usa por 2, 3 anos uma agenda aí. Então tem que ter uma durabilidade maior. Carteirinha de vacinação da criança, muita gente faz ali desde o bebezinho, tem que durar aqui, acho que uns 10 anos mais ou menos. Enfim, então a gente precisa de uma tinta que vá ter uma durabilidade maior. No meu caso, tem gente que faz tudo com tinta corante? Tem, beleza, isso aí já é de cada um. Outra coisa que a tinta corante vai servir, digamos que você vai fazer uma festinha ali de aniversário e tal, principalmente infantil, aí você vai colocar ali um mural com fotos, aí você pode usar no papel fotográfico, usar a tinta corante. É só para um dia, é só para aquela exposição, depois não vai precisar guardar, aí tranquilo. Tinta pigmentada no papel fotográfico. Agora vamos para esse camarada aqui. O que acontece com a tinta pigmentada no papel fotográfico? Ela não ancora bem, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Até molhou aqui, manchou.
mas essa mancha aqui, esse esverdeado aqui, é por causa da mistura de tintas aqui já da bandeja. Por exemplo, aqui, ó. Olha essa diferença aqui dessas duas logomarcas. Essa aqui está mais apagada, essa aqui está normal. Mas por quê? Porque eu já passei a mão aqui e ela saiu. Se eu passar a mão aqui, olha aí, ó, ela sai, ela não ancora, certo? Então, a tinta pigmentada, essa tinta que não mancha, não borra, não desbota, no papel comum, certo? No fotográfico ela não é aconselhável, porque se fosse uma foto aqui mesmo, bem preenchido, se eu fizesse isso aqui, ela ia sair bastante a tinta dela, então já não serve para cá. Aí vocês vão perguntar, mas então eu tenho que ter mais de uma impressora, dependendo da área que eu vou atuar? Sim, precisa ter mais de uma impressora. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 modelos de impressora, 6 modelos de impressora diferentes. Cada impressora para imprimir um determinado tipo de trabalho e um determinado formato de trabalho também. Então, vamos seguindo aqui ainda com a parte das tintas. Então vamos lá, por exemplo, digamos, você vai fazer comandas, é interessante trabalhar tinta pigmentada. Você vai fazer cartazes, vai ficar principalmente exposto em uma área externa, tinta pigmentada. Agora, se for algo de uso interno, algo com curta duração, que não vai precisar durar muito tempo, aí você pode usar a tinta corante normalmente. Até porque, como eu mostrei para vocês aqui, a tinta corante você vai imprimir o papel comum e pode imprimir no papel fotográfico também. Ela vai ancorar. A tinta pigmentada, ela só vai ancorar no papel comum. Já no papel fotográfico ela não vai ancorar, ela vai sair. Então, pessoal, o que acontece? Os dois papéis que eu imprimi aqui, tanto na corante como na pigmentada, foi feito no mesmo modelo de impressora. A única diferença foi a tinta, certo? Foi a impressora Epson Workforce 5710, que é o mesmo sistema da 5790, 5290 também, certo? Mas o teste que eu fiz aqui para vocês, molhando, isso vai funcionar para qualquer tinta corante e qualquer tinta pigmentada, independente da impressora que está sendo utilizada. Se for uma Canon corante, Canon pigmentada, vai acontecer isso. A pigmentada vai se manter e a corante ela vai borrar, vai desbotar, certo? HP, a mesma coisa. Como eu prometi para vocês no decorrer desse vídeo, está gravado aí, eu vou colocar aqui para vocês o contato do meu fornecedor de tinta pigmentada para Epson, beleza? Tinta pigmentada para Epson, que é a tinta que eu estou utilizando no momento, que é essa tinta aqui, olha aí, ó. Tá todo molhado, mas... Ixi, até rasgou. Mas, ó, ela não desbotou. Tá intacta aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. No próximo vídeo, a gente já vai avançar um pouquinho mais nessa parte ainda de tintas e vai ser mais voltado para uma impressora HP. Vai ter uma coisa aí bem interessante, que aí, nesse caso, nós já vamos fazer uma mistura não, desculpa. Nós já vamos fazer uma combinação de tinta com papel. Mas é um assunto para um próximo vídeo. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha esclarecido. Espero que o contato também do fornecedor da tinta possa ajudar vocês, porque assim, é muito fácil. Tinta pigmentada é assim, tinta corante é assado. Beleza. Aí você fica aí, mas qual eu vou usar? Tem tantos no mercado. Qual é uma boa? Porque para você testar uma tinta, falando mais um pouquinho aqui, você vai ter que arriscar a sua impressora. Você vai ter que arriscar a cabeça de impressão da sua impressora para você arriscar uma determinada tinta. Então é bem mais seguro como eu sempre aconselho todo mundo, quando
falam para mim de uma impressora, qual tinta boa, que é uma impressora que eu ainda não tenho, eu digo, ó, pega a informação com quem já usa essa impressora, qual a tinta que ele usa, que aí você compra a tinta que ele está usando que não está dando problema. É simples assim. No caso, eu vou mostrar aqui para vocês a tinta pigmentada para Epson que eu estou utilizando que não está dando problema. Eu estou utilizando essa tinta, na verdade, em 2 modelos de Epson. A 5710 e estou usando nessa bem aqui na 7310, que é uma impressora A3, que eu uso ela mais para fazer um determinado de serviço específico também, que eu posso mostrar para vocês em algum outro momento, em algum outro vídeo, beleza? Muito obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima.